Já pode, diretor? Já? Já. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Josué Alcobaça do canal Morando em um Caminhão. E eu trago no vídeo de hoje falando um pouco sobre a minha infância, falo um pouco de como eu aprimorei a minha fé em Cristo, falo da decepção de não ter seguido a vida de futebolista, de ser jogador de futebol, e falo também da vontade que eu tinha de ter um irmão gêmeos, mas tudo acontece da maneira que Deus quer. Beleza? Peço para vocês que vocês assistam, deixem seu like, compartilhem, meu muito obrigado. É aquele blá 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 todo que os YouTube sempre falam, beleza? Eu tive uma infância, fui feliz sim. A gente passa por alguns percalços na infância, porque existe a pobreza e a miséria que era comum. Eu preferia ser uma criança de pais de classe média ou que tivesse algumas condições do que ser rico na minha maioridade. Porque uma criança, ela não entende. Ela vê o coleguinha lá na escola comprando uns pastel, aqueles pastel de ar com carne picadinha. Ah, aquilo era uma delícia com pimenta. Lá em frente do Silvestre de Rocha, a mulher vendia aqueles pastel. E você ficava louco para comprar um pastel daquele. E você não tinha grana. E às vezes chegava em casa, mamãe, eu quero dinheiro para levar para merenda. E a mãe da gente cria vergonha, menino. Vê se tem no meu olho dinheiro. Come em casa, come farinha de buba com café. Vai, enche a barriga e vai para a escola. Então, a gente não entendia muito isso. É lógico que a partir do momento que você vai ganhando ali os seus 8, 9 anos, as coisas vão começando a mudar. Você cai na rua. Naquela época tinha assim a oportunidade, hoje não tem. Hoje as crianças não têm mais direito de fazer o dinheirinho. E através daí a gente vendia o pão. Vendia o pão. Vendia o chopp, o geladinho. E assim se ganhava alguns trocos, né? Já conseguia algum. Mas a primeira fase era difícil e incompreendida por nós. Mamãe, quero dinheiro. Cria vergonha. Tira aqui do meu olho, tu tá vendo dinheiro aqui, pá? Então, era difícil. No tempo de criança, a pobreza era difícil. Antes eu queria ter um irmãozinho gêmeos. Mas depois eu entendi que foi a melhor coisa que me aconteceu, foi que eu não nasci gêmeos. Porque de duas uma, a gente ia usar roupas iguais ou ia dividir as roupas. O que na época eu acho que seria mais comum eu dividir. Então não ia dar certo. Por exemplo, a mamadeira. Primeiro um ia usar a mamadeira e depois o outro. Então quem ia usar por último ia pegar o famoso subejo. E também ia ficar impaciente. E as roupas ia ser a mesma coisa, né? Ficava trocando de roupa. Um dia eu usava uma roupa, outro dia eu usava a outra. E às vezes não ia dar tempo para lavar. Aí depois eu entendi, foi bom. Foi bom ter passado aquela crise da hiperinflação do Sarney sem ser gêmeos. Foi bom. Futebol pra mim me deu exatamente o que eu mereci. Não me deu o que eu esperava. Tive 2 cirurgias no joelho, cirurgias gravíssimas. A fama não veio. Fiquei no anonimato. Mas não sou revoltado. Tenho mágoa assim do futebol.
mas não sou revoltado. Futebol na minha vida foi um sonho comum, era um sonho comum. Na década de 90 a gente... Quem não sonhou, igual diz a canção, quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A fé ela foi desenvolvida através do catolicismo, né? Através da catequese, como era comum. E eu era dividido, meu lar era dividido, né? Meu pai é evangélico e minha mãe católica. Mas meu pai deu a liberdade para que nós seguíssemos a nossa mãe e também acompanhasse eles. Eu também acompanhei muito, ele sempre me levou para a escola dominical também. Mas eu fiz a primeira comunhão, eu fiz a catequese. Mas a minha fé não nasceu da minha educação, daquilo que foi pregado nas igrejas. A minha fé em Deus, em Jesus, ela nasceu da minha necessidade do meu dia a dia. O meu pai era um cara contador de história, um cara muito extrovertido, alegre, brincalhão, carinhoso, mas porém também tinha sua ignorância. Ele foi criado no carrancismo, ele foi criado na base do chicote. E ele transmitiu essa parte do chicote também para nós. E eu lembro que eu era pequeno, mas eu já tinha que ir no mato, pegava uma espiga de milho, um cabresto, e ia atrás do cavalo, naquelas cacaias, nas capoeiras, na juquira. E às vezes, naquele sol quente, os animais se escondiam na moita. Era quase impossível você descobrir onde que estava um animal. O chocalho não balançava. E aí você começava a apelar. Você começava a desenvolver a sua fé. Senhor, Jesus, me ajuda a encontrar o cavalo. Porque se não encontrasse, se voltasse o cavalo, levava 3 chicotadas. Volta e vai procurar direito. Você tá entendendo? Então a fé, ela nasceu dali, das nossas obrigaçõezinhas, né? E eu lembro que quando nós não achávamos, a fé continuava. Senhor, eu não achei, eu te agradeço, mas eu peço que meu pai não me bata. E se bater, bata só umas 3 chibatadazinhas, Senhor, me ajuda. Então a fé em Cristo, ela veio de uma necessidade. Eu ser cristão, né?